Voltamos então para trabalhar um pouquinho sobre as questões objetivas, alguns exemplos bem clássicos de questões objetivas que eu vou passar para você agora, e também questões dissertativas. Por exemplo, a questão objetiva ela tem a seguinte característica: o estudante escreve uma resposta correta entre várias que ele tem ali como opção. Então ele escolhe uma e ali ele marca ou escreve. Nós falamos de provas de múltipla escolha, aquelas que têm várias alternativas, né? Por exemplo, A, B, C, D, e o estudante responde marcando um X naquela resposta que ele julga ser a resposta correta. Mas existem outras formas de provas objetivas, outros modelos de instrumentos de provas objetivas. Por exemplo, aquele modelo de resposta curta. Quem descobriu o Brasil? É uma resposta curta, Pedro Álvares Cabral. Aquele outro modelo em que o aluno preenche uma lacuna. Quem descobriu o Brasil foi lacuna. Pontinhos. Aí ele responde. Existe aquele modelo em que o estudante escolhe uma resposta. Quem descobriu o Brasil foi José Bonifácio, Tiradentes, Pedro Álvares Cabral ou José de Alencar. E aí ele escolhe um desses 4 nomes para colocar nas lacunas, ali na lacuna, como a sua resposta que ele julgou correta. Isso tudo é modelo de prova objetiva, não é só aquela de marcar X num parêntese, mas esse outro modelo também é prova objetiva, ok? A questão do certo e errado, você faz uma questão você elabora uma questão só para o estudante marcar se aquilo está certo ou está errado. Então ele marca um xizinho, certo, errado. A questão então de múltipla escolha, que é a clássica, né, que tem várias alternativas, que nós já citamos também aí na aula anterior. As provas com questões dissertativas, obrigatoriamente você vai utilizar alguns verbos assim bem chave, para que você obtenha uma resposta satisfatória do seu aluno. Então, por exemplo, o verbo sempre você vai utilizar no infinitivo. Descrever, discutir, definir. Então, por exemplo, descrever. Quando você sugere para o aluno, ou você propõe para o aluno, que ele descreva, significa que você está solicitando a descrição de um objeto, de um fato, de um processo ou de um fenômeno. Ele vai ter que ser meticuloso na hora de fazer essa descrição. Discutir. Discutir significa mais do que simplesmente uma descrição. Supõe uma análise. O aluno não só descreve o fato, o fenômeno, o objeto, mas ele descreve analisando, expondo as suas ideias, questionando, apresentando argumentos favoráveis ou contrários e estabelece a relação entre fatos e ideias. Então é legal, né, utilizar esse verbo discutir, porque você mexe com a capacidade ali do aluno de análise e também de síntese e de expor os seus próprios pensamentos. Definir, esse é um outro verbo interessante. Ele consiste em enunciar os atributos essenciais de um fenômeno, objeto, fato ou processo, indicando as categorias às quais estariam associados. Então, quando você pede para o aluno definir, significa que ele vai falar dos atributos importantes, essenciais daquilo que ele está definindo. Então, o aluno tem que ter um olhar assim, muito apurado sobre aquele objeto, sobre aquele fenômeno, sobre aquele fato que ele está definindo, para que ele possa colocar no papel. Exemplificar. Exemplificar significa demonstrar uma verdade ou confirmar uma regra, com exemplos da vida prática ou contribuição pessoal.
Por exemplo, quando eu estou dando uma aula e eu costumo contar histórias na minha aula, as histórias que eu conto são para exemplificar um determinado ponto, um determinado conteúdo, um determinado aprendizado. E fica muito fácil para o aluno compreender aquela aula, aquele conceito, quando a gente aplica um exemplo. Outro verbo, explicar, significa elucidar a relação entre fatos ou ideias. Então, o aluno deve enfatizar a relação de causa e de efeito de um determinado fenômeno que ele está explicando. Comparar é outro verbo. A comparação exige uma análise simultânea de objetos, fatos, processos ou fenômenos. É você colocar um do lado do outro, um fenômeno do lado do outro, um objeto do lado do outro, uma situação do lado da outra, e você vai comparar ali as diferenças, semelhanças e indicar as relações que existem entre esses dois objetos comparados. Você vai então organizar as suas ideias dentro daquilo que você observou como semelhança e diferença. Relacionar é uma exposição que exige apenas recordação, sendo uma forma simples de resposta livre. Quando você é pedido para listar, né, uma série de fatos, uma série de objetos, uma série de acontecimentos, você vai puxar pela sua memória. Aconteceu tal coisa em tal dia aconteceu outra coisa e assim por diante. Você vai colocar isso numa relação. Organizar. Os elementos, nesse caso, quando você pede para o aluno organizar, é a mesma coisa que pedir para ele colocar os elementos numa disposição de assumir uma estrutura ou uma hierarquia. Quando você, por exemplo, fala para o aluno numa prova, como exemplo, né? Organize uma escola a partir do conceito de hierarquia. Aí ele pode fazer isso através de um organograma. Ele coloca lá, né, o maior responsável pela escola, aquele que está numa linha abaixo daquela primeira, no organograma, e assim ele vai organizando por hierarquia. Ele pode organizar também pela cronologia, pelo tempo, né? Pode organizar pelo tipo. Quando a gente lida com um computador, e lá na área de trabalho tem vários ícones, a gente clica ali com o botão direito, vai aparecer a opção para a gente organizar. Organizar por tipo, por data, pela data de criação. Então, é um exemplo do que acontece quando você pede para o aluno organizar um acontecimento, uma ideia ou vários acontecimentos, várias ideias, vários fatos. Selecionar. Selecionar é uma atitude que supõe uma escolha fundamentada em normas de julgamento ou apreciação. Quando você pede para selecionar, você está pedindo para o aluno fazer uma avaliação rápida e simples de um determinado rol, uma determinada relação de coisas, de conceitos, de fatos, de fenômenos, e ele vai selecionar de acordo com o grau de importância desses fenômenos. Sintetizar. Sintetizar significa resumir. Então você dá uma aula, aí no final da aula você coloca assim: sintetize ou resuma a aula de hoje em um parágrafo. Aí ele vai pegar todas aquelas ideias e conceitos trabalhados naquela aula durante 40, 50 minutos e vai resumir isso num parágrafo. É muito bom esse verbo, essa forma de trabalhar, porque ajuda o aluno a ir aprendendo como se organiza as suas ideias. Interpretar significa analisar o significado de palavras, textos, ideias e compreender também as intenções do autor. Nesse caso, o uso de memória é praticamente nulo. Você vai estar usando somente
a sua capacidade de interpretação e de análise. Não vai precisar ficar lembrando de nada. Criticar. Crítica significa julgar. Você pode pedir esse tipo de atividade para o aluno, de criticar, né? Levando em conta a tarefa, por exemplo, de fazer análise de um livro, de um parágrafo, de uma frase dita por um determinado autor, e o aluno vai apresentar sugestão para que se aprimore ou se abandone aquela ideia ali criticada, tá certo? Então, essas são algumas possibilidades de trabalho nas avaliações, nas provas, tanto objetivas quanto nas provas dissertativas, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com uma outra aula, tratando de um tema muito importante, que é a avaliação formal e informal.